Estou de volta mais uma vez com a série O Grande Conflito. E o tema de hoje será a respeito da visão que João teve a respeito da mulher vestida do sol. Que mulher gloriosa é essa no capítulo 12? O capítulo 12 do livro do Apocalipse é um capítulo central em toda a perícope apocalíptica. O capítulo se divide em três grandes cenas. A primeira cena tem a ver com o nascimento do filho, tem a ver com o nascimento do Messias. Isso está no capítulo 12, verso 1 até o 6. A segunda cena tem a ver com a batalha, com a guerra que ocorreu no céu e que resultou na expulsão definitiva de Satanás e seus anjos. E isso está no capítulo 12, verso 7 até o verso 12. E a terceira cena que cobre o capítulo tem a ver com o período de perseguição. Uma vez que o dragão foi expulso, agora o dragão, Satanás, ele persegue a igreja, persegue o povo de Deus. Isso está no capítulo 12, verso 13 até o verso 17. Uma palavra-chave importante aqui para a gente entender o significado da mulher é a palavra sinal. Logo no início do verso 1, viu-se um grande sinal no céu. Esta palavra indica que esta mulher, apresentada aqui em visão a João, não é uma mulher literal, não se trata de uma mulher literal, mas simbólica. E nós vamos entender, portanto, o significado desta visão, especialmente da mulher, da coroa que está em sua cabeça com 12 estrelas, a lua que está em seus pés e o sol que a reveste por completo. A figura de uma mulher, num contexto profético, representando a igreja de Deus, representando o povo fiel de Deus, é muito comum, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, você tem Isaías 54, verso 5 e verso 6. Você tem Jeremias capítulo 3 e o verso 20, Ezequiel 16, verso 8 até o verso 14, Oséias capítulo 1 até o capítulo 3, e você tem Amós capítulo 5, verso 2. E no Novo Testamento, você tem 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, e um texto que é muito clássico, muito usado entre as pessoas que dão estudo bíblico a respeito das profecias do Apocalipse, é Efésios capítulo 5, verso 25 a 32. Portanto, o símbolo de uma mulher representando o povo fiel de Deus já era algo muito comum, especialmente no Antigo Testamento. E também, obviamente, isso foi transportado para o Novo Testamento. Inclusive, em Apocalipse 19, por exemplo, verso 7 e verso 8, diz assim, alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou. Uma descrição que apresenta uma mulher vestida de noiva, ou seja, a igreja de Cristo sendo preparada para as bodas do Cordeiro. Esse aqui é um exemplo clássico. Mas também as profecias, quando pretendem falar de uma igreja falsa, de um falso povo, de um povo infiel, a Bíblia também retrata esse simbolismo em uma mulher. Por exemplo, Apocalipse capítulo 17, verso 4 e verso 5, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E depois no verso 6 diz que essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Então esse aqui é um texto também clássico que ilustra
como que a falsa religião, o falso sistema religioso, o povo infiel é retratado também numa simbologia de uma mulher, simbolizado em uma mulher. Então, assim como a mulher ela é usada como representação da igreja de Deus, uma mulher prostituta, uma mulher embriagada, uma mulher perseguidora também é usada como ilustração da falsa igreja ou do sistema falso de religião ou daqueles que, como disse Jesus, que citam o seu nome, né, demonstram publicamente que pertencem a Cristo, mas na verdade os seus caminhos estão muito longe da verdade de Cristo. O capítulo 12 começa com o nascimento de Cristo, o Cristo nascendo do meio da igreja, do meio de seu povo, e agora, ao final do capítulo 12, esse povo, essa igreja, por seguir a Cristo, ela é perseguida ferozmente pelo dragão. E sabemos que essa igreja é uma igreja fiel, porque no versículo 17 diz que ela guarda os mandamentos de Deus. E esse é o motivo da perseguição do dragão. Uma vez que nós entendemos pela própria Bíblia o que significa mulher no contexto profético, como sendo a igreja de Deus, o povo fiel de Deus, agora surge a pergunta: o que significaria a coroa com 12 estrelas, a lua debaixo dos pés e o sol que reveste esta mulher? Antes da gente dar o sentido exato desses símbolos, é importante relembrar que as respostas a gente sempre precisa buscá-las na própria Escritura, na própria Bíblia. É a própria Bíblia que responde a essas indagações. Tá? Isso nos dá segurança de que o que estamos aprendendo de fato, é uma revelação clara da verdade sobre aquele símbolo, ok? Então, por exemplo, as 12 estrelas na coroa que está na cabeça da mulher, da igreja, do povo de Deus, ela deve representar nesse contexto as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Você deve se lembrar que em Gênesis 37, verso 9 em diante, fala daquele sonho que José teve, né? E os seus irmãos, ou seja, aqueles que fazem parte das tribos, que são os filhos de Jacó, são vistos como estrelas. E também em Apocalipse capítulo 21, verso 14, fala dos 12 fundamentos da cidade santa. E o nome dos apóstolos estão presentes em cada um desses fundamentos. Então a coroa na cabeça da igreja deve representar especialmente os 12 apóstolos. Né? E a lua debaixo dos pés? A lua debaixo dos pés deve ser representada pelos profetas. Por quê? A lua tem luz própria? Não. Ela reflete a luz que vem do sol. Da mesma maneira como retratada em João, capítulo 1, versos 7 a 9, ali diz que João, ele veio para testificar da luz, mas ele não era a luz. Portanto, a lua, como base, como alicerce para os pés da igreja, para os pés do povo de Deus, a lua representa toda a orientação dada por Deus por intermédio dos seus profetas. Então essa igreja, ela tem a mensagem dos apóstolos em sua cabeça, ela é fundamentada nos escritos dos profetas, e o sol, o que representa? O sol representa o próprio Cristo. Você deve se lembrar que em Malaquias 4, verso 2, apresenta Cristo como o sol da justiça. E também em João capítulo 8, verso 12, apresenta Jesus como a luz do mundo, a luz dos homens. E você ainda tem 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, que reforça o pensamento de que o sol, a luz que reveste esta mulher, esta igreja, esse povo fiel, é a luz do próprio Cristo. Porque ele é o nosso sol da justiça, ele é a luz do mundo. Se você observar em Efésios 2, verso 20, Paulo fala sobre os 3 fundamentos da igreja. Jesus, como a principal pedra de esquina, os apóstolos
e os profetas. Portanto, a Igreja de Cristo, no final dos tempos, ela deve estar plenamente revestida de Cristo e fundamentada nos apóstolos e nos profetas, o que sugere uma verdade completa, eterna e absoluta, baseada em toda a Escritura, em toda a Bíblia. A profecia revela que esta mulher, ela daria à luz a Cristo. Jesus nasceria do seio da igreja, do meio do povo de Deus. E é por isso que houve uma fúria satânica contra Cristo, tentando devorá-lo, como diz a profecia. Mas Jesus foi vitorioso na cruz do Calvário e também na sepultura. Ele ascendeu ao céu e de lá, após esse momento, Satanás e seus anjos foram definitivamente expulsos de qualquer lugar do seio celestial. Agora, no final dos tempos, essa fúria que era contra Cristo se volta contra qualquer pessoa que diga: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O capítulo 12, verso 17, apresenta essa fúria do dragão. O dragão se volta contra a igreja remanescente, contra aqueles que proclamam a mensagem de Deus, a verdade de Deus, contra aqueles que permanecem em pé para serem fiéis, leais a Cristo, à sua vontade, aos seus mandamentos. E você hoje é convidado a fazer parte desse remanescente, a fazer parte daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, e têm o testemunho de Jesus. O dragão pode rugir, o dragão pode até te perseguir, mas saiba que ele já está derrotado e que Cristo já é mais que vitorioso. Então, minha sugestão para você: fique do lado de quem já tem a garantia da vitória, porque a vitória de Cristo é também, será também, é também e será também a sua vitória.